Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da LAC Concursos. E na aula de hoje nós vamos continuar a nossa jornada pelo novo CPC. Tenho dito e sempre repito, Direito Processual Civil sempre foi uma matéria, uma disciplina muito importante para você profissional do direito e também para você concurseiro. No último ano, ganhou ainda mais relevância com o advento do novo Código de Processo Civil. E nesse contexto, as bancas Brasil afora têm cobrado novidades. Existem no CPC alguns institutos bastante importantes por si só, sempre foram muito cobrados, continuam a ser muito cobrados, só que atualmente, mesmo aquilo que não tem tanta relevância prática assim, as bancas têm cobrado por se tratarem de novidade. Então, bastante atenção, vamos aqui dar sequência à nossa aula sobre o juiz e os auxiliares da justiça. Noutras oportunidades, nós trabalhamos os sujeitos parciais, autor, réu e os seus procuradores. Agora, nós damos sequência aos sujeitos da relação processual, mas tratando especificamente sobre os sujeitos imparciais do processo, juiz e os seus auxiliares. Na nossa última aula, de forma bem resumida, bem rápida, apenas para te trazer de volta para o nosso encontro. Na última aula nós falamos sobre os poderes e deveres do juiz. Falamos sobre os poderes e deveres do juiz. À luz do artigo 139 do novo CPC, artigo extremamente importante. Existem aqui algumas novidades que merecem ser destacadas, por isso é que eu quero relembrá-lo com vocês. Artigo 139 do novo Código de Processo Civil nos traz, portanto, os poderes e deveres do juiz. E ali ele afirma: incumbe ao juiz, primeiro, assegurar a igualdade de tratamento das partes. Assegurar igualdade de tratamento as partes, princípio da isonomia, Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida da desigualdade, princípio da isonomia. Também, velar pela duração razoável do processo. Isso mesmo, o juiz como o gerente da relação processual, que se desenvolve por impulso oficial, cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo. E o CPC coloca ali diversas ferramentas, diversos instrumentos para que isso aconteça. Falamos lá na última aula. Ademais, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Quando falávamos sobre os deveres das partes, identificamos que o descumprimento de alguns deveres configura ato atentatório à dignidade da justiça, pagamento de multa direcionada à fazenda pública. E o descumprimento de alguns outros deveres poderia configurar litigância de má-fé, também multa, só que multa direcionada à parte lesada. Então veja, o juiz ele tem também instrumentos para prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e indeferir também postulações meramente protelatórias. E aí, inciso quarto, polêmico, novidade do CPC 15, pelo menos uma novidade parcial. O legislador diz, incumbe ao juiz, pode o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais,
subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por que o tema é tão polêmico? Por que o tema tem sido tão discutido? Porque vários doutrinadores, também julgadores, têm entendido que esse inciso possibilita ao juiz deferir medidas executivas atípicas. Isso mesmo, para garantir, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o inciso 4º do artigo 139 autoriza o juiz, quando ele utiliza a expressão todas, determinar medidas executivas não previstas no CPC. Medidas, portanto, atípicas. E nós temos visto diversas: suspensão de CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito, tudo fundamentado aqui no inciso 4º. E eu chamo a atenção dos senhores para 2 pontos. Esse determinar todas, que me parece, e é o que tem se fundamentado na jurisprudência, é o que autoriza essas medidas atípicas, e o finalzinho, porque vejam bem, o CPC 73 já autorizava deferimento de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias para executar obrigações de fazer e de não fazer. O novo CPC possibilita também a determinação dessas medidas para prestações pecuniárias. Então, inclusive, em obrigações pecuniárias, passa a ser possível, por exemplo, deferimento de astrentes, que são as medidas, são as multas processuais coercitivas. Vou colocar aqui no cantinho, né? Por conta desse entendimento, passa a ser possível determinação de astrentes. Inclusive em obrigações pecuniárias. Eu já fazia isso nas obrigações de fazer e não fazer, por conta da parte final do texto, passa a ser também possível nas obrigações de não fazer. Então, texto importantíssimo, texto realmente bastante relevante, né? Ok? Beleza, mas tem outros poderes. Vamos ver aqui, o juiz deve promover a todo tempo, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores. Esse é um dos ideais do novo CPC, né? Tentar sempre que possível a autocomposição, mediação, conciliação. Tem que tentar sempre que possível, dever do juiz. E aí, inciso 6º, inciso que tem sido muito cobrado em provas de concurso público. Por conta dos detalhes daqui desse inciso, saem diversas pegadinhas. Porque o legislador diz, pode o juiz dilatar prazos. Ele não pode reduzir. Cuidado, ele pode dilatar prazos processuais. Reduzir não. As partes podem, por meio de negócio jurídico processual, reduzir. O juiz, não. Unilateralmente, ele só pode dilatar prazos. E prazos ainda não encerrados. Ok? Então, o juiz pode dilatar apenas prazos não encerrados. Prazos não encerrados. Prazos não encerrados, ok? Atenção com esse detalhe. E pode alterar a ordem da produção dos meios de prova, especialmente as provas orais. Elas possuem uma ordem prevista na lei. Pois bem, o juiz pode mexer nessa ordem
Para qual finalidade? Para que fim? Para fim de dar efetividade, conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, atenção, dilatar prazos não encerrados, alterar a ordem da produção de provas para conferir mais efetividade à tutela jurisdicional. Pode exercer poder de polícia, isso aqui não tem muito segredo, o juiz pode exercer o poder de polícia para resguardar o bom andamento do processo, né, a ordem no processo. O juiz pode, a qualquer momento, a qualquer tempo, pedir, determinar o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre fatos da causa, com um detalhe: o juiz pode, a qualquer momento, determinar o comparecimento das partes para inquiri-las sobre os fatos. Todavia, essa hipótese não incidirá pena de confissão. Tá? Não aqui em vermelho, porque é o que algumas bancas têm feito, né? Coloca lá o texto igualzinho e diz que pode incidir pena de confesso. Não pode. O juiz, porque aqui não é depoimento, como o de audiência. Não, o juiz pode a qualquer momento determinar o comparecimento das partes para inquiri-las sobre os fatos. Todavia, essa hipótese não incidirá pena de confesso. O juiz pode também, deve, nessa situação, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de vício. Princípio da primazia da decisão de mérito. Pegou? Primazia da decisão de mérito. O juiz deve, sempre que possível, suprir pressupostos processuais, sanear vícios para alcançar a resposta que se espera do judiciário, qual seja uma decisão de mérito. E último poder previsto no artigo 139, o juiz, quando se deparar com demandas individuais repetitivas, ele pode oficiar o Ministério Público, a Defensoria, os outros legitimados, para as ações coletivas. O juiz não pode iniciar uma ação coletiva porque a jurisdição ela é inerte, depende de provocação. Mas percebendo, no caso concreto, em que existem diversas demandas individuais repetitivas, então ele pode oficiar aqueles que são legitimados para a propositura das ações coletivas. E aí, concluindo essa recapitulação, artigo 140, artigo 141 trazem princípios importantíssimos para você, concurseiro. O artigo 140 nos traz o princípio da vedação do non licet. Non licet, lá no direito romano, atribuía a possibilidade do juiz romano não julgar. Se o jurisconsulto romano, ao se deparar com uma situação que não tinha lei, uma situação que ele não tinha conhecimento específico, ele podia dizer non licet, não está claro, então não vou julgar. Isso não pode no Brasil. Isso não pode no Brasil. Por isso que aqui impera o princípio da vedação do non licet. Vedação do non licet. Porque o juiz não pode deixar de julgar, alegando inexistência de lei, alegando lacuna, alegando obscuridade. O juiz não pode deixar de julgar. Terá que se valer dos meios de integração previstos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quais sejam analogia, costumes, princípios gerais do direito e, em última hipótese, quando tiver autorização legal, a equidade. Ora, artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz, parágrafo único, só decidirá por equidade
nos casos previstos em lei. Então o juiz não pode deixar de julgar. Não pode. Não pode alegar lacuna, não pode alegar obscuridade, não pode alegar inexistência da lei. Tem que julgar. A jurisdição ela é inafastável. Tem que julgar. Se não tem lei, se a lei é lacunosa, obscura, então que se valha de meios de integração, analogia, costumes, princípios gerais de direito e, quando autorizado, equidade. Outro princípio, previsto no artigo 141, princípio da congruência. O que nos determina esse princípio chamado princípio da congruência? O legislador estabelece que o juiz não pode julgar nem além, nem aquém e nem fora daquilo que foi efetivamente previsto. O juiz ele está vinculado ao pedido, aquilo que foi pleiteado. O juiz não pode julgar nem aquém, decisão citra petita, nem além, decisão ultra petita, e nem fora, decisão extra petita. Não pode, o juiz está vinculado ao pedido, princípio da congruência. Veja o texto legal. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ok? Então o juiz decidirá o mérito nos limites propostos. Princípio da congruência. Beleza? Isso o que nós vimos na aula passada. Agora nós damos sequência. Falamos dos poderes, falamos dos deveres, falamos sobre vedação do non licet, princípio da congruência, responsabilidade do juiz. Agora, passamos a falar sobre impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Dois temas muito relevantes na matéria processual. Dois temas de extremo relevo para a matéria processual. Para a prática processual, enquanto advogado que sou, e também para concursos públicos. Temas recorrentemente cobrados. Ok? Veja bem, por que esses temas eles são tão importantes? Porque quando nós estudamos a teoria geral do processo, quando estudamos a introdução ao direito processual civil, e falamos então sobre a ação stricto sensu, aquela da teoria de Lieberman, segundo o qual a ação é o direito à resposta de mérito, nós aprendemos que a ação é um direito subjetivo público condicionado. Condicionado. Tenho que preencher, portanto, as condições: legitimidade e interesse. Tenho também os pressupostos processuais. Nós estudamos o que é ação e identificamos as condições: legitimidade e interesse. E quando estudamos o processo como instrumento, princípio da instrumentalidade, eu tenho também os pressupostos processuais. E observem, só quando preenchido as condições da ação e os pressupostos processuais, que em regra o juiz parte para a análise do mérito. Nós vimos o princípio da primazia da decisão de mérito. Sempre que possível, o juiz deve determinar o suprimento do vício, o saneamento do vício para alcançar a decisão de mérito. Mas, em geral, eu só parto para a análise de mérito depois de preenchido as condições da ação e os pressupostos processuais. E aí, quando falamos dos pressupostos processuais, de existência, validade, positivo, negativo, nós afirmamos que um dos pressupostos de existência é que o órgão julgador
seja dotado de jurisdição. Isso. Eu preciso de partes e eu preciso de um órgão dotado de jurisdição. Pressuposto de existência. Pressuposto de existência do processo. O órgão dotado de jurisdição. Só que não basta isso. Quando passamos a falar dos pressupostos de validade, identificamos que não basta que o órgão seja dotado de jurisdição. Ele precisa também ter competência. Pressuposto processual de validade. Juízo competente. Juízo competente. Pressuposto de validade. Mas observe, meus caros, não basta que o órgão seja jurisdicional e que o juízo competente. O juiz, o magistrado, precisa também ser imparcial. Imparcial. A imparcialidade do juiz, é, pois, pressuposto de validade do processo. A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo. O juiz precisa ser imparcial. Pressuposto de validade, subjetivo, aplicado ao juiz. As partes devem ser capazes, é necessário que se tenha capacidade postulatória, capacidade processual. E no que diz respeito ao juiz, o órgão precisa ser jurisdicional, juízo competente, juiz imparcial. Imparcial, pressuposto de validade do processo. Acontece que, por vezes, esse juiz tem vínculos familiares com uma das partes. Às vezes, esse juiz é amigo íntimo de uma das partes, é inimigo da outra. Às vezes, a esposa desse juiz está representando uma das partes. Às vezes, esse juiz é credor de uma das partes. E aí não tenha dúvida, essa imparcialidade, que é pressuposto processual de validade, ela se vê prejudicada. E esse processo, então, está viciado na sua validade. Acontece que existem 2 graus da parcialidade. Veja, o juiz precisa ser imparcial. Em algumas situações acaba que ele se influencia pelas circunstâncias fáticas, como as que eu citei. E aí ele é parcial. Não pode. Essa parcialidade pode se dar em 2 graus distintos. Uma parcialidade mais grave, pesada, que gera nulidade do processo, absoluta, questão de ordem pública, e uma parcialidade mais leve, que pode sim prejudicar o processo, mas mais leve. Talvez não influencie o juiz. Esses 2 graus de parcialidade é o que chamamos de impedimento e suspeição. Pegou? Quando falamos sobre pressupostos processuais, nós aprendemos que o órgão precisa ser dotado de jurisdição. O juízo tem que ter competência. A falha da competência gera incompetência absoluta ou relativa. Mas não só, o juiz precisa ser imparcial. Pressuposto processual de validade aplicada ao juiz. Se ele não for imparcial, esse processo está viciado.
E essa parcialidade, esse vício, esse defeito, pode se revelar em 2 graus distintos: impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Vamos lá diferenciá-los então? Tá? Antes disso, eu só gostaria de fazer uma observação, que é a seguinte: muitas das vezes, a falta de um pressuposto processual gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Isso mesmo. E bem, quando Lieberman, falou que a ação era o direito a uma resposta de mérito, eu preciso compreender que... Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2017-2018, edital destinado aí para o escrevente judiciário para as comarcas do interior. Convido você a acessar lá concurso.com.br. Lá nós temos esse curso competitivo, atualizado, focado, com personal coach, com esse professor que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, melhor custo-benefício da internet. Esse curso nosso tem um grande diferencial, que é a metodologia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, que você vai gostar do curso. E um detalhe, vai ter aquela satisfação no final do curso de ter aprendido, de ter valido a pena. Isso vale a pena. Ok? Já esquecendo. Se você quer aí o material de apoio do professor, o PDF dessa aula, clica aqui embaixo, faz o download do material, basta você fazer aí um pequeno cadastro no site, você vai fazer o download gratuitamente, tá certo? E aproveita, vai lá, dá um likezinho de positivo, deixe seu comentário no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui no Like Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.